Olá, meus amigos. Vamos refletir sobre importante precedente, sobre tema delicado e que merece a nossa atenção. Vamos então conhecer a primeira reflexão. Pois bem, o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ou cumprimento de sentença fundada no artigo 525, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC é a data da intimação que acolhe a impugnação. Isso sai do recurso especial 1.930.225 de São Paulo. Muito bem, de fato, não é novidade e é de conhecimento de todos que a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Por essa razão, com exceção das hipóteses do indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, é imperiosa a citação do réu ou do executado para a validade do processo. Exatamente nesse aspecto, a reflexão que quero inicialmente fazer é de que estamos falando de uma nulidade de gravidade máxima, portanto uma nulidade que é aqui praticamente insanável em certa medida, como nós veremos. É fato que a ausência ou nulidade da citação, para alguns, traz aquilo que nós chamamos de vício de existência no processo. Dizem então, portanto, que para aquele réu que não for citado, o processo não existe. De outro lado, defendo eu, em meu manual de Direito Processual Civil, no Teoria Geral do Processo e em outros textos, já há bastante tempo, que não se trata de plano de existência, mas sim de plano de validade. Significa dizer que o processo sim existe, produz eficácias que por vezes são nefastas e que devem ser afastadas, mas que o processo e o procedimento implementado são inválidos para aquele determinado réu que não fora citado, por exemplo. É evidente que muda totalmente o panorama de observação. Exemplo disso é que mesmo o processo não sendo de conhecimento de determinado réu, ele pode sofrer um bas-sem-júri na sua conta e sofrer uma restrição patrimonial. Isso demonstra, de certo modo, que no mínimo o processo existe. Evidentemente, ele pode ser ineficaz ou aqui, nesse ponto, como defendo eu, inválido em relação a este sujeito, a este réu. Mas não é só isso. Vamos seguir em frente que o tema exige um pouco mais de cuidado. Muito bem. Voltando a essa reflexão e passada pela primeira constatação, eu quero destacar com os amigos um próximo passo. Vamos a este próximo passo. Muito bem. Quanto ao ponto, isso aqui eu quero destacar, né? O STJ firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o juizamento da ação rescisória, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória, que é a famosa querela nullitatis insanáveis aqui para alguns. E sigo ainda nessa mesma reflexão com mais um apontamento. Nesse contexto, ante a gravidade da inexistência ou nulidade do ato citatório, se o processo se encontrar em fase de cumprimento de sentença, o réu poderá obter a desconstituição do título executivo, tanto por meio de ação autônoma, a querela, né, quanto inicialmente mediante a apresentação de impugnação. Claro que aqui eu faço referência ao 239 para fazer uma crítica final agora. Segundo o 239, parágrafo 1º, a falta ou nulidade de citação ela pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu ou do executado. A partir de então, inicia-se ali o prazo para a apresentação da contestação. Nesse particular, é muito importante perceber que há momentos e momentos para o chamado comparecimento espontâneo. Não é em toda hipótese ou possibilidade que se pode admitir tal aplicação. No caso do cumprimento de sentença, é muito mais grave admitir-se tal hipótese. E é exatamente por isso que o STJ construiu de modo diferente essa reflexão. Veja então como o STJ entendeu o dispositivo que nós acabamos de ver à luz do fato ocorrido no caso concreto. Muito bem. Exatamente nesse sentido, o STJ então afirma o quê? Dessa forma, o comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença, olha que interessante, ele comparece espontaneamente, mas só na fase do cumprimento, né? Não é na fase lá da estrutura do processo de conhecimento. Não supre
a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dá-se por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, desta data, deste momento, terá início o prazo para o oferecimento da impugnação, na qual a parte poderá suscitar vício de citação nos termos do dispositivo já referido. Olha que interessante a reflexão, e é exatamente por isso que chamo a atenção aqui dos amigos para a construção do STJ. É nesse sentido que deve-se reconhecer, portanto, por exemplo, a nulidade da citação aqui, retroagindo então o processo à sua marcha para o momento oportuno, tendo em vista que nesse momento, nessa fase, o simples comparecimento não resolve o problema. A matéria fático-probatória não foi discutida à luz do contraditório e muito menos da ampla defesa. Fica aqui a minha reflexão aos amigos, com um abraço.